Muito boa noite, meus queridos irmãos amados. É uma alegria nós estarmos aqui juntos para adorar ao Senhor, juntos para contemplar a beleza do nosso Deus. Fazemos isso em família, fazemos isso individualmente, mas é bom demais saber que aí, do outro lado da telinha, tem uma pessoa que está com o coração sedento por Deus, desejoso de adorar ao Senhor, de se entregar ao Senhor, e isso é muito, muito bom. Nosso coração se alegra demais por você estar participando com a gente desse Alcance Mais, e nós estamos felizes de estar compartilhando durante esses dias agora sobre conhecer a Deus. Esse é o nosso tema que nós estamos falando, conversando, e eu quero conversar com vocês essa noite a respeito de algo tão importante, que tem tocado o nosso coração, e desde esse final de semana que nós passamos agora, a gente teve um tempo tão maravilhoso com Deus aqui na Alcance, em Curitiba, onde nós pudemos perceber a presença do Senhor tão viva dentro de nós, tão viva nessa igreja. E é bom a gente saber que as pessoas que têm chegado, as pessoas que têm congregado conosco, elas têm vindo aqui não por causa de uma estrutura, não por causa de um prédio, de uma igreja que é bonita, mas nós estamos vindo aqui por causa do Senhor. E o nosso pastor Marciano, ele relembrou do primeiro culto que nós fizemos aqui nessa igreja, antes mesmo de nós nos mudarmos para cá, algo muito precioso, importante, que nós não podemos nos esquecer jamais, jamais. Ele falou assim: não importa a estrutura, não importa se nós temos um prédio maravilhoso, enorme, lindo, se nós fazemos tudo muito bonito aqui, o que importa é nós mantermos o nosso coração na essência. Na essência. Se nós perdemos o nosso coração disso, tudo está perdido. E eu peço que você leve em consideração isso que eu estou falando para você. Mantenha o seu coração no Senhor, naquilo que é o certo, naquilo que é o correto. E ele relembrou isso, e a gente se alegrou demais de perceber o quanto nós estamos entrando nisso, com todo o nosso coração. E isso sempre será lembrado a nós. Não perca o seu coração. Não deixe que o seu coração seja enganado. Não deixe que o seu coração vá para outro caminho, que o seu coração se iluda com algo que é material. Não. Deus, nos livre disso. Pai, essa nossa oração tem sido a nossa oração. Nos livre, Pai, de o nosso coração ir para um caminho que não é o correto, que não é aquele que é o nosso alvo. E o nosso alvo é te alcançar, Deus. O nosso alvo é adorar a Ti com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E nós não vamos nos iludir, Senhor, nós não vamos nos iludir com aquilo que é material, Senhor. Com aquilo que o Senhor mesmo tem nos dado, tem nos permitido cuidar, desse templo, dessa igreja. Pai, nós não queremos nos iludir com isso. Nós sabemos que isso são coisas passageiras, mas nós queremos manter o nosso coração naquilo que é eterno. E, meu querido, nós estamos falando de conhecer a Deus, e algo muito importante que eu quero compartilhar com você essa noite é exatamente sobre isso. Como que nós podemos conhecer a Deus? Por que é importante conhecer a Deus? Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu falaria o seguinte: o que realmente importa. O que realmente importa. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 6, no verso 21, fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 21. Aonde estiver o seu tesouro, a sua riqueza, aí estará o teu coração. Então, quando nós falamos de adoração, e nós somos um povo que adora a um Deus. Nós somos um povo que adora o único Deus, o único Deus. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: eu vou fazer várias perguntas a você, porque é importante que nós nos analisemos, nós permitamos que o Espírito Santo sonde o nosso coração, para que se tiver alguma coisa errada no nosso coração, que o Senhor esteja tirando do nosso coração. Então, quando nós colocamos o nosso coração em algo que não é o correto, Deus não se agrada disso. Esse verso acaba de nos falar: aonde que está a tua riqueza? Aonde que está o teu tesouro? O teu coração vai estar nisso. Então, cuide muito onde você coloca
a sua riqueza, o seu maior tesouro, porque isso vai denotar aquilo que você vai estar adorando. Então, quando nós falamos de adoração, ela está ligada àquilo que nós amamos. Você vai adorar aquilo que você ama, aquilo que você conhece. Em Oséias 6. Oséias 6, no verso 3. Oséias capítulo 6, no verso 3, diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, pois tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera regam a terra. Mas a primeira parte, conheçamos e nos esforcemos em conhecer ao Senhor. Gente, independente das nossas ocupações diárias, independente daquilo que nós fazemos, falamos, o nosso alvo de adoração, ele vai continuar sendo o mesmo, é o nosso Deus. Se você acorda bem, se você acorda mal, se você acorda feliz, triste, alegre, saltitante, o nosso Deus, ele vai continuar sendo Deus, e ele vai continuar sendo o alvo da nossa adoração. O que realmente importa, vai continuar sendo Deus, e ele vai continuar sendo digno de adoração. E nós só adoramos aquilo que nós admiramos. Preste atenção nisso. Nós só adoramos aquilo que nós admiramos. Por isso, é muito importante que eu e você, que nós conheçamos a Deus. Porque você vai adorar somente aquilo que você admirar. E você vai admirar aquilo que você conhece. Aquilo que você conhece. Eu sempre dou um testemunho pessoal a respeito de algo que aconteceu na minha vida há um tempo atrás, quando eu conheci a minha esposa, a Josiane, a quem eu amo muito. Agora assim, eu não bati o olho nela e falei assim: eu te amo. Eu sei que pode ser que aconteça com algum de vocês, porém foi muito interessante a forma como aconteceu, de nós nos encontrarmos. Eu já estava numa igreja, ela se converteu, e um episódio muito interessante aconteceu. As amigas dela, que conheciam ela há muito tempo, elas conheciam o coração dela, e elas se conversavam, e elas falaram para mim: olha só, eu acho que a Josiane, ela está gostando de você, tal, né? Daí eu, será? E eu não tinha ainda olhado para ela com aquele olhar, sabe aquele olhar apaixonado. Aí eu cheguei para ela, e eu falei: Josi, então, suas amigas falaram, né, que você, né, de repente, pode ser, quem sabe, né, estava meio interessado em mim e tal. Daí ela falou assim: não, acho que é coisa da minha cabeça, isso aí logo passa, e não sei o quê. Daí eu falei para ela bem assim: por que a gente não faz o seguinte? Por que a gente não começa a conversar? Por que a gente não começa a se conhecer? E vai que numa dessa, pode ser que de repente aconteça algo e Deus mude o nosso coração e vamos tentar? Vamos tentar. Então, nesse pode ser, quem sabe, de repente, já vai para 26 anos que nós estamos casados. Por que aconteceu isso? Se eu simplesmente não desse ouvidos a nada, se eu simplesmente falasse para ela assim: então tá, fica lá no seu canto, eu fico no meu, e vamos simplesmente deixar Deus agir. Gente, eu falei para ela, eu fiz uma proposta para ela: vamos se conhecer, vamos conversar, vamos orar a respeito. E nessa de vamos nos conhecer, à medida, a cada dia, quando eu me encontrava com ela, a cada dia que eu estava ali conversando com ela, eu comecei a perceber algo nela. Eu comecei a conhecer aquilo que ela gostava, aquilo que ela não gostava. Eu comecei a perceber a forma como ela andava, a forma como ela falava. E isso foi o que foi de mais importante para eu começar a me apaixonar por ela. Porque eu comecei a perceber as qualidades dela. Eu comecei a perceber o quanto ela era amável, o quanto ela era carinhosa, doce. Gente, isso foi o que fez eu me apaixonar e eu poder dizer hoje, com certeza, que eu amo. E naquela época, eu também, depois de um tempo, depois de uns 3, 4 meses conhecendo a vida diária, o cotidiano, como ela agia, eu podia dizer assim: uau,
Eu acho que eu amo essa pessoa, eu acho que eu quero ficar com ela para o resto da vida. E isso é muito importante, você conhecer algo, porque você vai passar a admirar esse algo, você vai começar a amar esse algo. E quando nós falamos de Deus, mais ainda, porque você não pode dizer que você ama o Senhor se você não conhecer a Ele. E eu acho muito importante, Salmos 27, Salmos capítulo 27, no verso 4, fala algo maravilhoso, e Davi ele diz assim, olha só, uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro, a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Gente, ele podia pedir qualquer coisa, ele queria uma só, ele queria o quê? Viver na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor. Quem pede algo assim? Quem pede algo assim é alguém que ama. Alguém que ama. Então, porque ele amava a Deus, ele sabia o que era mais importante. Ele sabia o que era mais importante, que era a presença do Senhor. Era a presença do Senhor. Às vezes, provavelmente você também vai compartilhar com isso. Eu fico observando algumas coisas. E você já percebeu num estádio de futebol, né, quando os estádios podiam estar lotados, né, eu relembrando, e muitas pessoas que estão ali juntas, naquela aglomeração ali, assistindo aquela partida de futebol, muitas delas nem se conhecem. Aí aquele time faz o gol, e daí elas se abraçam, e está todo mundo ali suado, sem camisa, ali se abraçando, e às vezes a pessoa nem conhece a outra, né? Aí eu fico pensando, gente, como existem amores, né, paixões muito momentâneas, né, o homem coloca o coração em coisas assim tão momentâneas, e até fica meio estranho, né, algumas paixões, e assim eu fico percebendo às vezes essas coisas, eu fico olhando, puxa vida, como é que será que Deus olha isso, né? E a gente não pode cair em algo que é muito, muito sutil e muito perigoso, que é o caminho da idolatria. Quando você adora algo, você adora alguma coisa. Se não for a Deus, e a idolatria fala exatamente sobre isso. A idolatria fala, aquilo que amamos ou servimos no lugar de Deus, nos coloca no terreno de idolatria. A gente não pode se enganar achando que a idolatria só diz respeito a você se prostrar diante de uma imagem. Não, não. Aquilo que você coloca no lugar de Deus como mais importante, você começa a servir aquilo no lugar de Deus, você entra num campo de idolatria. E isso é muito perigoso. O futebol pode ser uma idolatria? Pode. É proibido jogar um futebol? Não é. Mas você pode amar tanto aquilo, você pode dar tanto valor àquilo, mais do que você dá valor a Deus, você está idolatrando. E isso é muito, muito, muito perigoso. Nós podemos colocar várias coisas, até o nosso ministério pode ser um campo de idolatria. Se você valoriza mais o seu ministério, se você é músico, você valoriza mais o seu instrumento do que a presença do Senhor, você entra num campo de idolatria. Se você ama mais a sua esposa e os seus filhos do que você ama a Deus, você entra num campo de idolatria. E isso é perigosíssimo, perigosíssimo. E nós temos que colocar o nosso foco na direção correta, na direção correta. Mateus 22, Mateus no capítulo 22, capítulo 37, nos diz assim, eu vou até começar um pouco antes, verso 34, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta, mestre, qual que é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O maior, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Se nós
não deixarmos que esse todo, e todo é 100%. Imagina você está se casando, aí ali na hora dos votos, o pastor chega e fala para o marido, aquelas palavras que a gente, os votos que você vai fazer para a sua amada esposa, e depois a esposa para o esposo. Você vai falar assim: eu prometo ser fiel a você, eu prometo te amar, te respeitar, tal, mas eu prometo ser fiel a você 99,9% do tempo. Essa sobrinha aí, eu não garanto nada, não. Imagina se você está casado com uma pessoa assim. Você está diante dessa pessoa ali para fazer os votos, eu quero passar o resto da vida com você. E de repente essa pessoa, ela fala isso para você: olha, eu prometo, mas nem tanto assim. Uma porcentagenzinha, talvez eu não seja fiel. Você se casaria com uma pessoa assim? Você teria confiança de passar os seus dias, o resto da sua vida, com uma pessoa que te oferece essa proposta? Eu não vou ser fiel a você todo o tempo. Ninguém se casaria com uma pessoa assim. Agora, por que nós achamos que Deus, Ele pode ter só 99,9% do nosso coração? Por isso que a Bíblia fala para nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, integridade. Isso fala-se de 100%, não é somente uma porcentagem. Deus, Ele quer você por inteiro. E no livro de João, ele nos traz verdades muito preciosas no capítulo 14. No capítulo 14, a partir do verso 15, ele fala assim: se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Olha só que versículo poderoso, importante e amedrontador ao mesmo tempo. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Olha só, não o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Ele está falando dele mesmo, o quanto que nós devemos conhecer. Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Presta atenção, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. A partir do momento que você se coloca na presença do Senhor, com essa intenção de obedecer a Ele, você ouve ao Senhor. Por isso que é importante conhecer a Deus. Você não vai amar quem você não conhece. Você pode vir na igreja, você pode ser um baita de um religioso, você pode ser aquele que vem só na igreja aos finais de semana, no culto, e pode achar assim: eu já cumpri o meu papel. Você não conhece a Deus. Por quê? Às vezes você faz isso de vir ao culto só no final de semana, aí a hora que você vai para sua casa, você dorme, começa a sua semana, e você começa a viver da maneira como você acha correto, você não consulta a Deus para nada, você não obedece a Deus. Se você não obedece a Deus, por não guardar os mandamentos dEle, a palavra diz que você não ama. Então por isso que ela sempre nos fala: conheça a Deus, conheça a Deus, conheça a Deus. Porque se você conhecer a esse Deus, você vai obedecer aos mandamentos dEle. E isso é o que vai provar que você ama realmente a Deus. Se você ouve os mandamentos do Senhor e se você obedece aos mandamentos do Senhor. Não existe nada mais importante do que nós conhecermos ao Senhor, do que nós termos o nosso coração para Ele. Porque se você não conhecer, meu querido, é um fato. Se você não conhecer ao Senhor, você não vai obedecer ao Senhor. Se você não obedecer ao Senhor, eu vou te dizer algo: você não ama ao Senhor. É muito fácil eu dizer que eu amo uma pessoa. É muito fácil, eu posso falar para qualquer pessoa: olha só, eu te amo,
eu te amo. Mas e daí? Eu amo, mas eu não demonstro isso. Existe algo, eu falei de um perigo muito, muito real que acontece com a gente, de nós sermos religiosos e nós amarmos ao Senhor enquanto nós estamos aqui na igreja. Mas nossa semana não condiz com isso. 2 Reis 17. 2 Reis 17. No verso 32, diz assim: eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Olha o verso 33. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Isso está no Velho Testamento, mas é muito real para nós hoje. Quando nós, e isso não quer dizer nada mais, nada menos do que eu acabei de falar aqui. Você vem para a igreja, mas durante a semana você faz aquilo que você bem entende da sua vida, você peca, você é carnal, você é uma pessoa que não coloca o seu coração diante de Deus dessa forma, assim: Deus, por favor, toma o meu coração em tuas mãos. Toma o meu coração em tuas mãos. Eu quero viver uma vida santificada, eu quero te ouvir. Sonda meu coração. Eu falei no início dessa palavra: sonda o meu coração. Se tem algum caminho mau, tira, me afasta dele. Me afasta dele. E nisso você vai conhecendo o Senhor. Você vai conhecendo como Ele age. Você vai percebendo como Ele age. E a gente fala muito também de nós termos o nosso momento devocional. Isso é importantíssimo. O teu secreto com Deus, Ele vai dizer muito de quem você vai ser durante o seu dia. As primeiras horas do seu dia vão dizer como serão o restante delas. Se você passa o teu primeiro horário com o Senhor, ouvindo do Senhor, se enchendo do Senhor, tendo comunhão com Ele, você vai falar e você vai ouvir. Fica uma dica para você: quando você está na presença do Senhor, tendo o seu momento devocional, ore, peça a Ele, ok? Mas permita com que Ele fale ao seu coração também. O Espírito Santo que está dentro de nós, Ele vai fazer essa comunicação com o Senhor. O nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Ouça Ele, ouça o que Ele tem para te dizer. Ouça do Senhor o quanto Ele te ama. Ouça do Senhor o quanto Ele é poderoso. E você vai percebendo nessas pequenas coisas, nesses momentos que você passa com Deus, você vai conhecendo a esse Deus. E à medida que você vai conhecendo a esse Deus, você vai amando a esse Deus. Você vai se aproximando dEle, você vai se apaixonando por Ele. É impossível você se aproximar do Senhor e você não se apaixonar por Ele. É impossível você se aproximar do Senhor e você não perceber o quanto Ele te ama, o quanto Ele te amou naquela cruz. Olha só o que Ele fez naquela cruz por nós. Então, à medida que você se aproxima dEle, você vai amando mais ao Senhor. Agora, se você não quiser amar ao Senhor, se você não quiser ter um relacionamento com o Senhor, a ponto de você conhecer a esse Deus, então não faça o seu devocional, não tenha tempo com Ele. Você vai perceber que a sua vida vai ser uma vida totalmente voltada para as coisas, da onde? Dessa terra, as coisas dessa terra. Colossenses 3:2 fala a respeito disso. Colossenses 3, verso 2. Verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Olha o verso 2. Mantenham o seu pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram com Cristo e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então a Bíblia nos incentiva a manter o nosso pensamento nas coisas do alto, nas coisas do alto. À medida que nós andamos, caminhamos por essa terra, é muito fácil a gente se perder, é muito fácil a gente só manter os nossos olhos nessas coisas terrenas. É muito fácil a gente se envolver com as coisas dessa terra, e nós esquecemos daquilo que é o mais importante, a presença do Senhor. A Bíblia nos fala: mantenha os seus pensamentos, o seu olhar no alto, nas coisas do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Porque as coisas aqui da terra, elas vão se acabar. Tudo que existe aqui nessa terra, um dia vai se acabar.
Agora, se nós temos o nosso coração e o nosso olhar no Senhor, nas coisas do alto, com certeza absoluta, a palavra não mente, você vai ter o teu coração apaixonado por Ele. Volto a repetir, é impossível você olhar para as coisas do alto, olhar para as coisas de Deus, conhecer a Deus e não se apaixonar por Ele. E não se apaixonar por Ele. E isso, o Espírito Santo, ele tem nos falado. Venha, se aproxime, se aproxime. Por que Ele fala isso? Porque o Senhor sabe, quanto mais nós buscamos a Ele, mais nós vamos estar apaixonados por Ele, amando a Ele. Aleluia, glória a Deus. Existiu um poeta, um teólogo, em 1674, foi a data que ele nasceu, Isaac Watts. E tem uma frase muito interessante que ele fala, diz assim: o grande Deus, Ele não preza o serviço dos homens se o coração deles não estiver nisso. Abre aspas. O Senhor vê e julga o coração. Ele não presta atenção no formato exterior da adoração, se não houver adoração interior. Portanto, esta é uma questão de infinita importância. Qual que é ela? Ter o coração inteiramente comprometido com Deus. Ter o coração inteiramente comprometido com Deus. Você tem duas escolhas. Ou você compromete o teu coração com as coisas terrenas, ou você compromete o teu coração com Deus. Ah, mas eu não posso colocar um pezinho aqui no mundo e aqui outro. Gente, inteiramente é inteiramente. É óbvio que nós estamos vivendo nessa terra, nós estamos vivendo nesse mundo, e nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar o nosso pão, nós precisamos conversar com outras pessoas. Mas se você tem o teu coração inteiramente em Deus, você vai viver, andar nessa terra, fazendo as coisas que precisam ser feitas, precisamos fazer nessa terra. Mas você é um ser espiritual vivendo nessa terra. Você é um ser espiritual que ama ao Senhor. E você conhecendo esse Deus, você vai o quê? Você vai amar as coisas que Deus ama. O que mais Jesus fez quando Ele esteve aqui na terra? Ele tocou a vida das pessoas, Ele amou, Ele curou, Ele libertou. Então, se você está conectado com Ele, como eu acabei de ler aqui, o coração inteiramente nele, você vai sim fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Você vai amar as mesmas coisas que Jesus ama. E isso é tremendo, isso nos faz ser uma igreja viva. Isso faz de mim e de você parte de uma igreja viva. Nós não somos como aqueles que somente vão à igreja no final de semana e ponto final. Não, nós vivemos a nossa vida com o nosso coração inteiramente em Deus, com os olhos nele, pois assim a gente fazendo dessa forma, nós vamos fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Ele não andava nessa terra, Jesus ele não andava nessa terra à toa. O tempo que Ele esteve aqui, o tempo que Ele passou aqui, o tempo que Ele teve de ministério aqui nessa terra, Ele andava fazendo o quê? A vontade do Pai. A vontade do Pai. Por quê? Porque Ele conhecia. Olha só, Ele conhecia a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Que todos se salvem. Que todos sejam tocados por Deus. Então, se você conhecer a Deus, você vai ter o coração parecidíssimo com Jesus. E essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos o nosso coração parecidíssimo com o de Jesus. Porque assim sendo, nós vamos fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Eu tenho certeza que é a vontade de Deus, que eu e você, nós sejamos parecidos com Jesus. Que eu e você caminhemos por essa terra, fazendo a vontade de Deus, glorificando a Jesus, amando aquilo que Deus ama, que são pessoas. Por isso que é fácil de você entender, que você pode caminhar sim por essa terra, você pode fazer as coisas naturais dessa terra, mas se você tem os olhos em Deus, apaixonado por Deus, você vai amar as pessoas, você vai amar aquilo que Deus ama. Isso é tremendo, saber como Deus Ele quer nos usar, como Deus Ele quer usar a minha e a sua vida para isso. E para finalizar, eu quero fazer algumas perguntas. Como eu falei, nós estamos sempre sendo confrontados por Deus, sempre sendo confrontados pela palavra do Senhor. Não tem como a gente ler a palavra e nós não nos confrontarmos com ela.
O Evangelho de Cristo não é para pessoas fracas, é para obedientes, e a obediência vai te fazer forte nele. Jesus, ele não ofereceu um evangelho de mentirinha, um evangelho de brincadeira. É muito sério aquilo que Jesus fez. Então, por isso que eu falo que é muito confrontador o evangelho, a palavra do Senhor. E Jesus mesmo, ele falava para eles: você está disposto a morrer por mim? Você está disposto a entregar a sua vida por mim? Você está disposto a deixar pai e mãe e tal, para ser meu discípulo? Ele foi muito confrontador, ele falava essas coisas e: você está disposto a isso? Beleza, então vem e me segue. Virava as costas e caminhava. Quem estava realmente disposto a isso, ia atrás dele. Então, ser discípulo de Jesus é muito confrontador. É para pessoas que estão realmente dispostas a entregar o coração inteiramente ao Senhor. Se você estiver meio apaixonado por Ele, não resolve. Por isso que a palavra sempre nos fala de integridade. Você está 100%, coração inteiro para Ele. E a palavra sempre está nos confrontando, sempre, diariamente. Por quê? Porque Deus, ele quer nos ameaçar, porque Deus, ele quer que nós tenhamos medo dele? Não, não é por isso. É porque ele sabe, Deus sabe que o nosso coração, ele é enganoso demais. Ele sabe que se ele não estiver nos apertando todos os dias, pelo Espírito Santo ali, sempre nos trazendo para perto, é muito fácil a gente se desconectar com Ele e colocar nossos olhos em alguma outra coisa. E eu quero te fazer algumas perguntas. A gente está falando de amor, de amar ao Senhor, de conhecer ao Senhor. Você pode saber o que mais você ama nessa terra, o que mais está ocupando o seu coração, com algumas perguntas básicas. Se faça essa pergunta: como saber o que eu mais amo? Olhando para a minha vida fora do contexto da igreja, cultos de domingo, culto de sábado. Olhe para a sua vida fora do contexto da igreja. Você já vai saber mais ou menos se você ama realmente a Deus ou não. Como você vive fora do contexto aqui da igreja. O teu dia a dia, como que está sendo? Outra pergunta: como saber o que eu mais amo? Os teus olhos brilham para o quê? Os seus olhos brilham para o quê? Assim como uma criança, eu lembro quando eu ganhei minha primeira bicicleta do meu pai, quando ele falou para mim, numa noite, para mim e para o meu irmão, que a gente ia ganhar uma bicicleta no outro dia, a gente iria para a loja para comprar. Você acha que a gente dormiu aquela noite? A gente nem dormiu aquela noite, porque o nosso coração ficou acelerado. Eu vou ganhar uma bicicleta! A gente ficou feliz demais. E quando a gente foi na loja, a gente comprou aquela bicicleta maravilhosa. A gente ficava olhando, e chegou em casa, a gente ficava olhando para ela, o olhinho nosso brilhava. A gente era criança, a gente gostava demais daquilo. De repente uma menina, ela olha aquela boneca maravilhosa, que custa caro pra caramba, né? Tenho 2 filhas, eu sei como é doído isso, né? Às vezes os olhinhos brilhavam por aquela boneca mais cara, sempre, né? Eram crianças. Agora eu te pergunto, nós como adultos, a gente cresce e a gente vai conhecendo ao Senhor. Para o que os seus olhos brilham? Para as coisas desse mundo ou para o Senhor? Para as coisas desse mundo ou para o Senhor? Será que os seus olhos eles têm se voltado para as coisas que um dia vão se acabar? Então isso pode já te dizer se você realmente ama ao Senhor ou não. Para o que os seus olhos brilham? No que eu gasto a maior parte do meu tempo? Volto a repetir, é óbvio que nós temos que trabalhar, você tem que ir para a empresa de manhã, você tem que estudar, fazer as suas coisas. Mas aquilo que quando você não está no teu trabalho, o que você gasta o seu tempo? O que você mais quer fazer quando você tem um tempo livre? Será que quando você tem um tempo livre, o que você mais gosta de fazer é ligar a TV e ficar 3 horas assistindo um filme? Nossa, é pecado assistir um filme. Não é errado você assistir um bom filme. Mas é errado você trocar algo pela presença do Senhor.
Se você tem feito isso constantemente, você não pode dizer assim, eu não tenho tempo para Deus, mas nós temos tempo para outras coisas. Então isso vai falar o que realmente você se importa, com o que você realmente se importa. No que eu gasto mais o meu dinheiro? Muitos de nós, às vezes nós temos, existe uma frase, né, tem gente que parece que tem um escorpião no bolso, né? Quando for, é para pegar um dinheiro para você ofertar, para você trazer seu dízimo, que nada mais é do que você estar falando para Deus, Deus, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito na minha vida financeira, eu estou devolvendo para o Senhor aquilo que é seu mesmo. O que você gasta mais o seu dinheiro? Muitas vezes nós temos a capacidade de gastar o dinheiro em algo caro, mas que vai ficar aqui nessa terra. Mas nós temos receio de ofertar ao Senhor, de abrir na nossa mão, o nosso bolso, para ofertar no reino de Deus, ofertar na vida de uma pessoa. E isso pode também falar o quanto você ama o Senhor ou não. O que te deixa mais abatido? O que te deixa mais abatido? Será que isso pode dizer também o quanto nós amamos a Deus? Será que você parou já para pensar algo? Se você perdesse a presença do Senhor, o Espírito Santo, de dentro de você, isso te deixaria abatido? Isso te deixaria triste? Ou será que o seu time do coração de futebol, se ele perde assim, aí sim você fica triste, mas você desagradar a Deus não te deixa triste? O campo da idolatria que eu te falei, lembra? E isso vai dizer o quanto você ama, o que realmente importa para você, o que te deixa realmente triste. E a última pergunta, o que eu mais tenho medo de perder? O que eu mais tenho medo de perder? Pense agora, aquilo que é mais importante para você, no natural, vamos dizer assim, aqui na terra, o que é mais importante? É a sua esposa, é seu marido, são seus filhos, é o seu emprego, são seus estudos. Será que isso tem sido mais importante do que é a presença do Senhor? Será que você tem medo de perder mais essas coisas que um dia vão passar do que a presença do Senhor? Querido, preste atenção nessas coisas que nós estamos falando. Preste atenção nessas coisas, elas são importantes demais. A presença do Senhor e o conhecer a Deus é importante demais. E não existe nada que nós possamos falar aqui, se não for o Espírito Santo falando no teu coração, dizendo a você, aproxime-se de Deus, aproxime-se do Senhor, conheça a Ele. Se você, nesses dias, você não tem amado ao Senhor, se nesses dias você não tem tido vontade de ler a palavra, de estar na presença do Senhor, de fazer um devocional, a minha oração nessa noite é que você se converta. A minha oração nessa noite é que você mude a rota, a direção da sua vida. Porque Deus está de braços abertos, te esperando, e Ele está falando para você essa noite, me conheça, eu quero o seu coração por inteiro. Por quê? Porque eu quero te abençoar, porque eu quero que você tenha uma vida frutífera aqui nessa terra, eu quero que você e a sua casa sejam abençoados, eu quero que vocês tenham paz, eu quero que vocês sejam felizes, eu quero várias outras coisas, gente, várias outras coisas. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você. Só que se nós estivermos com o nosso coração fechado para Ele, se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não colocarmos o nosso coração nisso, em conhecer a Deus, conhecer o quanto Ele é importante, o quanto Ele nos ama, nós vamos viver nessa terra simplesmente por viver. E um dia Deus vai falar para nós, quando nós estivermos cara a cara com Ele, quando tudo isso aqui acabar, essa terra se acabar, e nós estivermos com o Senhor, Ele vai falar, eu queria tanto estar com você, eu queria tanto te conhecer, né? Eu te conheço, né? Mas eu queria que você me conhecesse, eu queria que você me amasse, eu quero ouvir do Senhor o contrário disso, eu quero ver um sorriso nos lábios do Senhor, e Ele falar assim, você fez tudo aquilo que eu propus para você, você guardou os meus mandamentos, e eu sei que por você ter guardado, você me amou. Então, meu querido, que essa palavra esteja assim bem entrando forte no seu coração essa noite. Que você empenhe o seu coração
em conhecer ao Senhor, que você empenhe as suas forças em saber quem é Deus. Abra a sua palavra, abra a Bíblia, leia, ore, permita que o Espírito Santo revele quem é o Senhor para você. E eu tenho certeza, você vai ver uma vida intensa, você vai ver uma vida cheia dele. E isso, melhor ainda, isso vai transbordar na vida de outras pessoas. E isso é especial demais. Esse final de semana tivemos muitas conversões aqui na igreja, aqui na Alcance Curitiba. E foi maravilhoso de ver. Eu até comentei com o pessoal do louvor, não tem nada melhor, não tem nada mais precioso do que nós vemos pessoas se reconciliando com o Senhor, do que ver pessoas se convertendo ao Senhor, do que ver pessoas dizendo: Deus, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Isso é maravilhoso. Que essa seja a sua oração, essa noite, de conversão mesmo, de mudança de rota. Vamos orar juntos? Pai, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra que é tão viva. Eu te louvo pela Tua palavra que é tão importante para nós. Ela é confrontadora. Ela é confrontadora. E isso é muito importante para nós, Pai, porque a Tua palavra mesmo fala que o nosso coração é enganoso. E nós não queremos confiar no nosso próprio coração. Não queremos confiar em nós mesmos. Nós queremos sim confiar em Ti. Confiar na Tua palavra, aquilo que ela diz a nosso respeito. Por isso, essa noite, Pai, nós queremos novamente dizer: o nosso coração é Teu. O nosso coração é Teu. E nós queremos, ó Deus, empenhar as nossas forças, ó Pai, em Te conhecer, como a Tua palavra diz, nos esforçar em Te conhecer. Que a Tua palavra realmente seja revelada a nós, Pai. Que o Senhor esteja se revelando a nós, ó Pai, revelando-se aos nossos irmãos, Pai, que estão nos acompanhando agora pela internet. Que esse Cristo vivo esteja sendo revelado a cada um de nós. E que cada um de nós, ó Deus, esteja recebendo uma porção, Pai, dobrada daquilo que o Senhor tem para nós. E eu sei que à medida que nós vamos Te conhecendo, nós vamos Te amando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E isso vai ser transbordando, vai transbordar na vida de outras e outras pessoas, Pai. E sabemos que essa é a Tua vontade. Essa é a Tua vontade. Nós sejamos espelhos de Cristo aqui na terra, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você e a sua família estejam conhecendo o Senhor, que você e a sua família transborde o amor do Senhor, que você e a sua família, a sua casa, possam ser realmente um ponto de luz, a luz de Cristo, para que outras pessoas estejam se achegando ao Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço.